Olá, eu sou a doutora Simone Knodler, sou do escritório de advocacia Knodler Vergueiro, sou especialista na área previdenciária e hoje eu estou trazendo para vocês um assunto sobre o BPC-Loas que ainda geram muitas dúvidas a respeito desse tema. O BPC ele é um benefício de prestação continuada, garantida pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso, é mais conhecido como BPC-Loas. Doutora Simone, todo idoso, ao completar 65 anos de idade, terá direito ao BPC-Loas? Então, isso é uma pergunta muito recorrente aqui no escritório, né? E a gente vê em muitos canais também falando sobre isso, mas eles não explicam. Não, nem todo idoso com 65 anos de idade ou mais vai ter direito. Por quê? Porque o BPC ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, mas sim um benefício assistencial, tá? Ele que garante um salário mínimo, né, mensal, por mês ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência, cuja renda mensal familiar é igual ou inferior ao quarto do salário mínimo. Então, nem todo idoso, não é uma aposentadoria, então nem todo idoso vai ter direito ao BPC, embora muitos acham que terão direito a completar 65 anos de idade. Sim. E agora, qualquer doença dá direito ao BPC por deficiência? Então, essa questão também ela é muito debatida, né? As pessoas também muito confundidas, as pessoas confundem muito. E em relação à deficiência, ela é diferente da incapacidade, da doença em si, que às vezes gerem outros benefícios, como auxílio-doença. A lei diz o seguinte: em relação à deficiência, a lei define expressamente que, para efeito de concessão do BPC, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o conceito de deficiência ele não está atrelado aqui no BPC a uma incapacidade laborativa, tá? A uma incapacidade ou uma invalidez em si. Então, uma deficiência a longo prazo, né, que prejudica a participação efetiva na sociedade em igualdade com os demais. Esse impedimento ele tem que ser no mínimo de 2 anos. Então, assim, embora como conceito de definição de deficiência e incapacidade não se confundam, né? Eles não se confundem. A pessoa que está incapacitada, que comprovar incapacidade para o trabalho superior a 2 anos, ela pode vir a ter também direito ao BPC. Por quê? Porque, nesse caso, a incapacidade já configura-se a longo prazo. Então, com relação ao grupo familiar, né, de acordo com a lei, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de um deles, da madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Somente as pessoas podem ser consideradas no cômputo de membros da família e na apuração da renda familiar. Somente essas pessoas, esse grupo familiar. Quem não integra nesse grupo familiar de acordo com a lei é qualquer pessoa que, obviamente, não more, né, na mesma casa, e mesmo residindo juntos, os avós, os tios, os filhos e irmãos casados, os netos, os sobrinhos e os primos. Essas pessoas não compõem o grupo familiar, então não entram na renda familiar. 2 ou mais pessoas podem receber BPC na mesma casa? Sim. Aliás, várias pessoas podem receber o BPC dentro da mesma casa, dentro de uma mesma casa. Porque o valor recebido pelo BPC, ele não conta como renda per capita, entendeu? Ele não entra na renda. Então, pode sim várias pessoas receberem. E, inclusive, por analogia, também o STF decidiu se o idoso que compõe lá o grupo familiar, que eu já falei, né, de acordo com a lei, ele tem 65 anos ou mais e recebe
qualquer tipo de benefício previdenciário, que pode ser uma aposentadoria por idade, pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, pode ser uma aposentadoria por invalidez, desde que, como eu já falei, ele tenha 65 anos ou mais e receba um salário mínimo, ele vai se equiparar ao BPC. Então, também não vai contar como renda familiar, não entra nessa renda. Então, em relação à avaliação da renda per capita, é importante falar sobre isso também, familiar, né, que a lei ela é bem objetiva nesse quesito de ser de 1/4 do salário mínimo, né, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. A jurisprudência ela tem sido bem flexível, permitindo a concessão do BPC em qualquer caso que fique comprovada a necessidade econômica, tá? Então, só que essa análise ela vai se dar cada caso. Cada caso é um caso, né? Vai ser analisado sobre os gastos, quanto a pessoa tem os gastos dos remédios, aquela coisa toda, mas a jurisprudência tem sido bem flexível. Em alguns casos pode ultrapassar esse valor, mas a pessoa pode ter direito comprovando que os gastos dela superam. É importante também, um dos requisitos do BPC é a inscrição no cadastro único. Ela é obrigatória. E a falta dessa atualização pode causar até a suspensão do benefício. Esse cadastro, ele tem validade de 2 anos, então ela tem que estar sempre atualizando. Nós temos aqui muitos benefícios que são cancelados, são suspensos por conta disso, porque a pessoa não foi lá e não atualizou o cadastro único. Ela tem que atualizar para dizer das pessoas, né? Porque às vezes o filho o filho solteiro, e aí ele casou e saiu da casa, modificou alguma coisa, modificou a renda. Para essa atualização, para atualização da inscrição, é preciso que a pessoa compareça ao CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, ou a Secretaria de Desenvolvimento Social do município da pessoa, tá? Para ela poder fazer essa atualização. Senão, como eu falei, pode ser suspenso. Entendi. Tá? E tem que ser atualizado de 2 em 2 anos.